Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. O cristão não pode dançar conforme a música, principalmente nos dias de hoje. Ou nós temos muito firme diante de nós quem nós somos, qual a nossa missão e o que se espera de nós, ou nós corremos o risco de comprometer a nossa vivência de fé. Então não deve dançar conforme a música. Vejam que segunda-feira nós celebrávamos a exaltação da Santa Cruz. Ontem nós celebrávamos a memória de Nossa Senhora das Dores. E hoje os mártires Cornélio e Cipriano, nos primeiros séculos da igreja, em que a igreja foi duramente perseguida. Aliás, a igreja nunca deixou de ser perseguida. Igualmente, nos dias de hoje, ela é perseguida. Vejam que a liturgia foi assim disposta: Santa Cruz, Nossa Senhora das Dores e os mártires, porque tudo deriva do mistério da cruz. E nada nós fazemos sem a cruz. Maria Santíssima assume a nossa maternidade, a maternidade dos filhos de Deus nascidos no batismo, dos homens e mulheres de fé, aos pés da cruz. E o que dá a força e a eloquência dos mártires? A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu sempre costumo dizer para as pessoas que estão sofrendo, para todos os cristãos de modo geral, precisamos ter sempre a cruz diante de nós, para que nós aguentemos firme. Precisamos ter a cruz no lugar de destaque na nossa casa. Primeiro, para que quem entrar e sair das nossas casas saiba bem a nossa fé, saiba bem a quem nós amamos e servimos, a quem deu a vida por nós, Jesus, nosso Senhor. Mas que também nós não percamos de vista a nossa identidade. O sofrimento sem Cristo é só sofrimento e dor e nada mais. O sofrimento com Cristo ganha a fisionomia de salvação, de conversão, de purificação. Não é vazio, tem sentido, desde que olhemos para Jesus. Porque se escaparmos dos nossos olhos de Jesus e Jesus crucificado, um só minuto da nossa vida, pobres de nós, seremos reclamões, mal agradecidos, pessoas azedas, e por que não, pessoas sem vida, sem sentido, vazias. Olhando um pouco para a vida, para o testemunho de São Cornélio e São Cipriano, que nós vamos, inclusive, lembrar o nome deles daqui a pouco na oração eucarística primeira, que vamos rezar. São Cornélio foi pontífice, foi papa da igreja e pastor, de alma grande e misericordiosa, muito trabalhou pela conquista e reconciliação dos cristãos que tinham cedido às perseguições. A perseguição era muito violenta
E tinha cristão que acabava abandonando a fé. São Cornélio foi atrás deles, inclusive fortalecê-los diante das perseguições, senhores, que eram perseguições atrozes. O Império Romano sempre foi muito cruel em relação aos primeiros cristãos nos primeiros séculos. E ao mesmo tempo São Cornélio defendeu a unidade da igreja. A igreja de Nosso Senhor é uma só. Vejam, muitos deram o sangue pela unidade da igreja. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é una, santa, católica e apostólica. Por isso é um pecado grave quando a gente sai dizendo por aí: toda religião é boa, tem bem aqui, tem bem ali. Isso é pecado grave. Muitos deram a sua vida, derramaram seu sangue pela unidade da igreja. Nós não temos o direito de desmerecer a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e de colocá-la no mesmo pé de igualdade com outras seitas por aí afora. Isso é grave vindo de um católico. São Cornélio morreu defendendo a unidade da igreja contra os cismáticos. Quem são os cismáticos nos dias de hoje? Os protestantes, que abandonaram a verdadeira fé. E ele foi confortado, São Cornélio, pela solidariedade de São Cipriano, que nós celebramos hoje. Veja que ele morreu em Roma e foi, antes disso, exilado pelo imperador Galo. Naquele tempo era assim mesmo, perseguiam, mandavam embora. E Cipriano? Cipriano de Cartago, na Tunísia, foi convertido no ano de 245, ordenado bispo, e junto com Tertuliano, em seu magistério, deu notável contribuição à unidade da igreja. Mais um que morreu pela unidade da igreja. A igreja é católica, a igreja é una. Reunida em torno da Eucaristia. O que faz da igreja una? A Eucaristia. O que seria de nós se não fosse a Eucaristia? Sob a direção do bispo. Morreu mártir na perseguição de Valeriano. Esse é o mistério da piedade que nós ouvimos na primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo, que foi manifestado na carne e exaltado no Espírito. Nós somos, em virtude do nosso batismo, colocados numa comunhão muito próxima com Jesus crucificado. E somos também chamados a dar testemunho da nossa fé. Irmãos, se a gente parar para pensar nos dias de hoje, em relação aos mártires dos primeiros tempos, às vezes a gente acaba negando e desmerecendo a nossa fé por tão pouca coisa. Às vezes nós acabamos seguindo as convenções do mundo, achando que tudo está bonitinho e pronto. Não. Ou nós somos cristãos de verdade, ou não tem sentido dizer que seguimos a Jesus. Nosso Senhor passou pela cruz do Calvário, nos amando até o fim. Os mártires derramaram o seu sangue. E nós, como está o nosso testemunho de fé? E por que eu dizia que o cristão não pode dançar conforme a música? Evangelho de hoje. Se lamentaram de Nosso Senhor e de João Batista, porque um jejuava demais e fazia penitência demais, e o outro, ao contrário, não. Queriam que Jesus e João Batista dançassem conforme a música. E tudo que eles menos fizeram foi fazer a vontade de Deus. Muito cuidado, porque se nós entramos na onda de dançar a mesma música que o mundo quer que nós dancemos, nós já não estaremos mais fazendo a vontade de Deus. Hoje, dançar a música do mundo significa seguir as ideologias das novelas, dos meios de comunicação. A mídia tem pintado um papa que não existe, uma igreja que não existe. Quando a gente entra naqueles disse que me disse, do tipo,
Não, que esse negócio de sofrer, vai viver sua vida, busca a sua felicidade, joga tudo para o alto. Esse negócio de ficar rezando, não. Nós já estamos dançando a música do mundo se vamos por esse caminho. Peçamos a graça de nosso Senhor e a intercessão do sangue dos mártires, para que nós não dancemos conforme a música do mundo, mas que sejamos capazes de em tudo fazer a vontade de Deus. Vamos ficar uns instantes meditando essa palavra no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.